Oi, hoje nós iremos fazer uma síntese do livro Spin Série. Nosso grupo é formado por mim, Gabriela Brandão Zambuja, e pelo Matheus Martins Hernandes. Bom, em um primeiro momento, nós iremos falar sobre o autor Neil Rackham. Ele é um consultor, pesquisador e palestrante britânico. Em 1966, graduou-se em Psicologia na Universidade de Sheffield. E em 1974, fundou a Huffwaite, que é uma empresa de consultoria e pesquisa em vendas reconhecida internacionalmente. Bom, algumas características sobre o livro. Foi publicado pela primeira vez em 1998. Ele aborda um novo método de vendas para contas-chave, que é o Spin Selling. Dentro do livro, o autor definiu a visita de vendas em 4 estágios. Primeiro, abertura. Segundo, investigação. Terceiro, demonstração de capacidade. E o quarto, obtenção de compromisso. Bom, a abertura é o momento inicial da venda. Desde 1920, muitos vendedores acreditam que há 2 formas de começar bem a visita de vendas. Que primeiro é relacionar-se com os interesses pessoais do comprador e segundo é dizer os benefícios do produto ou serviço. Todavia, foi constatado que essas 2 formas só funcionam em vendas menores. Com base nisso, Rackham ele fez alguns estudos e viu que não existe uma forma certa de começar uma venda. E ele também percebeu que vendedores bem-sucedidos utilizam várias formas de começar uma venda. E além disso, o autor também estabeleceu 3 pontos na abertura, que é o primeiro é dizer quem você é, o segundo é dizer por que você está aqui e o terceiro é estabelecer seu direito de fazer perguntas para o comprador. Bom, agora nós vamos dar a palavra para Matheus falar um pouco sobre a investigação. Bem, entramos na segunda fase da visita de vendas. Esse é o momento em que é um momento chamado investigação, que o vendedor ele vai fazer perguntas para o seu cliente, perguntas para desenvolver as necessidades do seu cliente. Consiste em elaborar as perguntas, né, para identificar as necessidades implícitas e desenvolvê-las em explícitas. Com isso, a gente entra em 2 tópicos. A necessidade implícita, que seria tipo uma dificuldade que não é muito gritante em um produto ou serviço que o cliente está tentando mudar. Não é algo extremamente necessário para o cliente. As necessidades explícitas é quando o cliente realmente percebe que não é mais um probleminha, é um problema grande que precisa ser sanado imediatamente. Na fase da investigação, a gente tem o método SPIN, que ele é dividido em quatro sessões de perguntas, que elas são responsáveis para identificar e desenvolver as necessidades. Tem as perguntas de situação, as de problema, as de implicação e as de necessidade de solução. As perguntas de situação, elas são importantes para reunir dados e informações sobre a situação do cliente, como é que ele está agora, como, por exemplo, você já teve um sistema de segurança? Aqui, para deixar mais claro, em cada pergunta eu vou fazer uma exemplificação para ficar mais fácil o entendimento. Aqui eu sou, nessa situação, eu sou um vendedor desse sistema de segurança. Tá? E depois de passar dessa fase dessas perguntas, a gente vai para as perguntas de problema. Elas vão investigar o empecilho, com o intuito do cliente declarar as suas necessidades implícitas. Exemplo disso seria quais dificuldades seriam essas. Eu vou fazer com que o cliente declare as dificuldades que ele está tendo, para mim depois desenvolvê-las, que é a próxima etapa de perguntas, que é a pergunta de implicação. A pergunta de implicação, ela vai pegar a informação que você obteve nas perguntas de problema, que são as necessidades implícitas, e vai desenvolvê-las, elas, em necessidades explícitas. Perguntas como como isso afeta seus funcionários? Eu vou fazer com que o cliente expanda o problema, fazer com que ele perceba como aquilo afeta não só aquilo que ele estava
pensando e afirmando, mas em vários outros setores do seu negócio, da sua empresa. Como as perguntas de implicação, elas fazem com que o problema se torne maior, eu preciso me focar muito nelas, porque elas são a peça-chave para mim vender o produto. Mas também elas são perigosas, porque quando eu faço um número excessivo de perguntas de implicação, eu vou fazer com que o meu cliente fique deprimido, porque ele vai pensar assim, nossa, é um problema muito grande, como é que eu não percebi isso antes? Isso está afetando todas as áreas da minha empresa, como é que eu não percebi, sabe? Então ele começa a ficar deprimido, começa a ficar triste. Para isso não acontecer, é preciso passar rapidamente para as perguntas de necessidade de solução, que elas vão tirar o foco do problema e vai entrar na resolução do problema. Como é que eu posso ajudar o meu cliente? Perguntas, o legal dessa fase é que você vai fazer com que o cliente mesmo responda como o seu produto vai ajudá-lo. Seria perguntas retóricas. Eu já afirmei como o meu produto pode ajudá-lo, os problemas, né, que ele pode ajudar, e o cliente ele vai responder para mim de que maneira isso pode acontecer. Perguntas como de que maneira meu produto pode te ajudar é um exemplo de perguntas de necessidade de solução. E com isso, a Gabi vai entrar agora falando um pouquinho sobre demonstração da capacidade e o fechamento. Bom, existem 3 formas de demonstrar capacidade. A primeira é as características. As características são informações. Elas, tipo, basicamente, por exemplo, assim, ó, eu tenho celular, eu chego como vendedor e falo, esse celular tem 128 GB de memória. É apenas uma característica, uma informação do produto. Elas têm um impacto negativo quando usadas excessivamente. As vantagens. As vantagens demonstram como um produto ou serviço pode ajudar um cliente. Por exemplo, esse celular tem 32 megapixels e você vai conseguir tirar fotos muito boas. É apenas uma vantagem, visto que o cliente não falou uma necessidade explícita, não demonstrou uma necessidade. Benefícios. É quando mostra como um produto ou serviço atende às necessidades explícitas do cliente. Ou seja, em seu momento, eu como compradora falo, eu preciso mudar meu telefone, pois eu tenho um problema muito grave com a memória dele. Não tenho espaço. Aí o vendedor, provavelmente, ele irá falar, pois nosso aparelho tem 128 GB de memória e desse jeito você vai conseguir ter muitos aplicativos, ter muitas fotos, sem se preocupar com a memória do mesmo. Assim você está demonstrando um benefício para o cliente. Bom, além disso, no livro, o autor ressaltou 3 pontos importantes na demonstração de capacidade. Que é, primeiro, não demonstrar a capacidade no início da venda, pois assim você não vai conseguir desenvolver necessidades explícitas durante a investigação. O segundo é cuidado com as vantagens, pois elas não dão espaço aos benefícios. Quando você fala muitos, acaba esquecendo dos benefícios na hora da venda. 3, cuidado com os produtos novos. Geralmente, quando tem um produto novo, os vendedores ficam muito entusiasmados e falam muito sobre as características e as vantagens da venda, o que acaba fazendo com que eles esqueçam dos benefícios. Bom, agora a obtenção de compromisso. A obtenção de compromisso é a etapa final da venda, é onde se obtém um acordo ou não com o cliente. É a área mais popular de todas as etapas, pois infelizmente muitos vendedores acreditam que ela é a mais importante devido a ter as técnicas de fechamento. O fechamento é um comportamento utilizado pelos vendedores para implicar um compromisso no cliente ou um acordo, um convite. Como usar efetivamente os fechamentos, eles podem ocasionar resultados negativos, como continuações e recusas. As continuações são quando não tem um acordo do cliente. Por exemplo, o comprador fala, muito boa essa apresentação, quem sabe da próxima vez que você estiver aqui, não nos visita. Você não teve uma recusa, porém também você não teve nenhuma uma ação específica do cliente. Bom, recusa é quando o cliente nega definitivamente assumir um compromisso. É a pior coisa possível numa venda. Bom, se utilizar as formas de fechamento corretas, a chance de obter um avanço em um pedido são muito maiores.
O que são os avanços? Os avanços envolvem uma ação que leva a venda adiante. Ou seja, por exemplo, o comprador estabelece, ok, vamos marcar uma reunião com o diretor. Assim, desse modo, você está tendo um avanço na conta. Pois assim, você está indo para um cargo maior, por exemplo, o diretor é um cargo maior na empresa. Então, você está tendo mais chances de vender. Bom, os pedidos. Os pedidos é quando o cliente aceita assumir o compromisso do negócio. Além disso, no livro, o autor ressaltou que existe quatro maneiras assim de você conseguir ter um fechamento bem sucedido. Que primeiro é dar atenção a investigar e demonstração de capacidade, pois, como dito anteriormente, essa é uma das etapas mais importantes. O 2 é checar se as preocupações do cliente foram sanadas. E o terceiro é fazer um resumo dos benefícios do produto ou serviço. E o 4 é propor o compromisso, se ele quer ou não fechar o negócio. Bom, com isso, agora nós vamos para a transformação do livro para a prática, da teoria do livro, com o Matheus. Bem, vamos analisar 2 tópicos nessa parte, que é a parte final do livro. Aprimorando a capacidade de desenvolver habilidades. Bem, é preciso trabalhar um comportamento por vez. Não se pode estudar o fechamento e a investigação juntos. Você deve focar num deles só, para obter o maior aproveitamento do tal. Como você é o autor fala muito como se a gente fosse um vendedor muito querendo buscar uma nova tática de venda. Então ele afirma que a gente já tem uma experiência grande em vendas e que caso a gente perceba que tem uma tática nova, uma estratégia que não foi escrita, que não foi feita pelo autor, é preciso trabalhar muito nela. Preciso trabalhar pelo menos 3 vezes em visitas de vendas, mas tem que ser em visitas seguras. Porque vai que seja uma estratégia que não dê muito certo em algumas situações, então é preciso estudá-la muito bem. No segundo tópico é aprendendo o comportamento SPIN. Bem, a fase que deve ter mais atenção assim do vendedor é a parte da investigação, porque ela vai desenvolver as necessidades do cliente. É preciso fazer as perguntas na sequência SPIN, deve ser em ordem. Primeiro as de situação, depois as de problema, as de implicação e as de necessidade de solução, nessa ordem. O autor também ressalta que uma qualidade que um bom vendedor deve ter é saber analisar o produto. Ele deve saber o que está vendendo, ele deve saber as características, as vantagens e os benefícios, dependendo da necessidade do cliente. E ele também fala, o autor, que é importante planejar, fazer um planejamento mental antes da visita acontecer. Digamos que eu sou um vendedor e tenho uma visita para fazer amanhã. É preciso eu internalizar perguntas que o meu cliente ele pode fazer para mim. Então eu meio que travo um diálogo comigo mesmo, pensando assim, o que ele pode perguntar, quais são as necessidades que ele pode apresentar. Bem, agora a gente vai passar para a fase da exemplificação, que a Gabi ela vai representar o nosso vendedor e eu vou representar o comprador. Boa tarde, meu nome é Gabriela e vim em nome da empresa apresentar nosso sistema de segurança. Boa tarde, gostaria de saber tudo a respeito sobre o serviço da empresa. Um dos meus sócios recomendou que eu avaliasse a possibilidade de adquirirmos ele. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de saber se o senhor já tem algum sistema de segurança. Não, porém devido a alguns últimos acontecimentos, repensei sobre isso. Em algum momento esses acontecimentos causaram perdas no negócio? Sim, semana passada houve um furto na empresa. De que maneira esse furto afetou o patrimônio? Afetou bastante, pois precisamos retirar recursos de reservas de lucros para repor os estoques. E como os funcionários reagiram a essa situação? Eles ficaram inseguros, o que afetou muito a produtividade. Então a falta de segurança acarretou tanto em custos imprevistos quanto na qualidade do serviço? Sim, analisando suas colocações, percebi que o problema é grave. Preciso mudar essa situação. Como
um sistema de segurança ajudaria seu negócio? Acredito que evitaria despesas desnecessárias, né, com o estoque. Além disso, proporcionaria aos funcionários mais confiança no trabalho, que melhoraria o desempenho dos mesmos. Bom, o nosso serviço consta um sistema de alarme que, ao perceber o movimento, dispara e aciona a polícia, o que sanaria os problemas com furtos. Além disso, o serviço conta com monitoramento 24 horas, através de câmeras, o que confortará os funcionários e evitará que os mesmos se dispersem, visto que pode visualizar ao vivo o desempenho de cada funcionário, assim aumentando a produtividade. Parece muito bom. Quanto custa o seu serviço? O serviço possui um valor de R$ 3.000, podendo parcelar em 12 vezes sem juros. Que? Outra empresa ofereceu o mesmo serviço por um preço menor. Bom, em vista disso, a nossa empresa pode fornecer, como diferencial, um segurança para vigiar o local no período desejado. Desse modo fica mais atrativo o serviço de vocês. Bom, sendo assim, poderíamos fechar negócio? Sim, você pode agora se direcionar ao financeiro da empresa para tratar a papelada. Ok, muito obrigada por sua disponibilidade. É um prazer ter você como nosso cliente e estamos à disposição para o que você precisar. Bom, com isso, nós fechamos a nossa apresentação. Essa nossa conversa foi, como diz o nome, a exemplificação, foi para mostrar como seria uma venda ideal com todo o método SPIN. E é isso. Muito obrigado, gente. Espero que todo mundo tenha entendido, né, o que a gente queria explicar. Todos